Bom dia a todos. Hoje é 20 de fevereiro de 2019 e vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro Damas da Obsessão. Desejo nosso bom dia ao pessoal do GE, que vai nos escutar no segundo momento, o pessoal do YouTube do canal do Dudu, um abraço, e as meninas que estão aqui hoje no portal, que é as meninas do Moscate, as meninas do GE. Um beijo a todos e vamos estudar juntas. Eu, nos bastidores, estava pedindo a dona Edna para encontrar o lugar que eu tinha parado, né? A semana passada. E encontrei. Porque nós vamos entrar, separei exatamente para não ir adiante semana passada, porque nós vamos entrar numa temática um pouco complexa. Há uns 3 estudos atrás, quando o Dr. Bezerra criou uma distinção, né? Quando ele faz aquela pergunta para Roberto de Canalejas, e faz assim, que tipo de obsessão é, né? Ele vai dizendo, obsessão por isso, obsessão por aquilo, talvez seja uma obsessão por amor. Isso criou uma discussão lá no bate-papo, né? Inclusive até a tia Edna, não, mas se obsediou, então não era amor verdadeiro, enfim, né? Criou aquela conversa boa e sadia, que é a troca de ideias lá no bate-papo. Novamente, Dr. Bezerra faz uma distinção, e nós vimos, né, a questão da reencarnação, dos inimigos que muitas vezes reencarnam nas nossas famílias, ou vem como filho, ou vem como marido, ou vem como sogra, né, meninas? Ou vem até como irmãos, tá? E tá bom, concluímos esse discurso semana passada e agora vamos ler novamente sobre esse tipo de situação nova, como ele vai começar a tratar, e depois nós conversamos, tá bom? Vamos ler agora. Existem outros sim, as paradoxais obsessões por amor. Eu sou muito apaixonada, gente, por pontuação. E é de uns anos pra cá, apesar que eu não sei muito pontuar as coisas, né? Mas eu sou muito apaixonada pela pontuação usada pelos espíritos. Inclusive na própria codificação espírita, quando você vê Kardec vai falar uma coisa assim, ó, ponto. Ou então dá aquela resposta, tá dando uma resposta e fala 2 pontos, tá. Você já, né? Já espera, quando vê 2 pontos, vem bomba, tá? Então ele fala, existem outros sim, as paradoxais obsessões por amor, ponto. Ou seja, reflita aí 2 segundos. Por que paradoxal? Porque simplesmente, na nossa concepção, como é que alguém que ama pode obsediar outra, né? Como é que alguém que quer bem pode obsessão? A obsessão é associada a um mal-estar, né? Uma coisa ruim. Não existe uma obsessão boa, por exemplo. Mas a obsessão é sempre uma coisa negativa. Por quê? Porque é uma atuação em cima do psiquismo de alguém, não digo contra a vontade dela, mas com objetivos não nobres, tá? Se nós usamos a expressão contra a vontade dela, parece que a pessoa está sendo vítima de alguma coisa. Existe um conúbio aí, né? Uma parceria de algum modo. E aqui ele continua. Exercem estas, algumas vezes, perseguições igualmente seculares, quando uma das 2 partes interessadas perjurou, falindo nos deveres de fidelidade. Tão cruéis e execráveis se apresentam esses tipos de obsessão por amor ferido e despeitado, quanto são os motivados pelo ódio, e então grandes dramas dignos de estudos e comentários. Eis-nos aqui, né? Se verificam nas sociedades terrenas e na sociedade terrena e espiritual, através de situações agitadas, infelizes, que somente o amor de Deus suavizará. E até obsessões sexuais, quando o atuante invisível,
que tanto poderá ser um espírito denominado masculino, como um denominado feminino. Observemos que ele fala denominado masculino e feminino, coloca entre aspas, tá? Por quê? Porque o espírito não tem sexo naquilo que a gente entende, mas ele mantém uma postura de uma versão que que ele se dá mais, que ele gosta mais. Então ele se apresenta homem, se apresenta mulher, tá? Dominar um homem como uma mulher, valendo-se das tendências dos caráteres inclinados aos arrastamentos primitivos, às complexidades do sexo, induzi-la a quedas deploráveis perante si mesma, o próximo e a sociedade, tais como o adultério, a prostituição, a desonra irreparável pelo simples prazer de, através das vibrações materializadas da sua presa, que lhe concede clima vibratório propício, dar livre curso a apetites inferiores dos quais abusou no estado humano, e os quais degradantemente conserva como desencarnado, em vista da inferioridade de princípios que gostosamente retém consigo, o que lhe estimula a mente, inibindo-a do desejo de progresso e iluminação espiritual. Geralmente exercida tão só através da telepatia ou da sugestão mental. É bem certo que o obsessor estabelece uma oculta infiltração vibratória perniciosa sobre o sistema nervoso do obsidiado, contaminando-lhe a mente, o perispírito, os pensamentos, até o completo domínio das ações. Tais casos se apresentam dificilmente curáveis, não somente por aprazerem as vítimas conservá-los, como ser ignorada de todos essa mesma infiltração estranha. E mais particularmente porque o tratamento seria antes moral, com a reeducação mental do enfermo, através de princípios elevados que lhe faltaram não raro desde a infância. Aí eu vou e volto, como diria minha avó Aurora, né? Vocês estão vendo porque certos estudos eles se prolongam, né, dona Edna? Não dá para passar por cima. É só imagina que eu li esse trecho aqui, li direto, porque aqui nós temos um estudo inteiro para fazer. São temáticas extremamente complexas, e que, como gosta muito a minha amiga Fabrícia, os causos nos ajudam a compreender. Obsessões por amor, né? A pessoa passional, aquela que traiu a outra, ficou ferida e continua atacando a pessoa em comum acordo, né? Querendo aquela pessoa para si como espírito. Existem determinadas situações que a situação ela é tão passional, repetitiva, que chega ao momento da desvinculação. Emmanuel no livro Vida e Sexo, ele tem um capítulo, se não me engano, ou é o 11 ou o 13, que é um estudo que nós fizemos anos atrás, não sei se a dona Edna já estava com a gente naquela época. Tem um capítulo que ele chama mesmo desvinculação, tá? Eu tô olhando assim de longe para ver se eu acho ele ali na livraria, porque eu tô na outra livraria aqui pequenininha. Mas é um capítulo que se chama Desvinculação e que trata exatamente dessa situação. Existem questões extremamente passionais que chega um ponto que Deus faz assim, agora vocês precisam da experiência mãe e filho, pai e filha, para que se desvincule daquela má paixão, né? Aquele estado passional que ficou enfermiço. Então o amor, ele continua, mas ele vai enobrecer por outros caminhos, que é o caminho da paternidade e da maternidade, tá? Então também ocorrerá esse tipo de situação. E eu começo dando exemplo para vocês da própria Dona Ivone, que muito antes de Cristo,
é um pouco antes de Cristo, ela teve encarnações com Charles. E ela era o chamego, a paixão de Charles. Charles, vocês sabem que é o espírito protetor dela, né? Que escreveu outros livros com ela, enfim. Relacionamento de homem e mulher mesmo. E repetia isso de uma encarnação para outra, tá? Várias questões se reencontraram. E chega um certo ponto, já na Roma Antiga e tal, olha ela, vai lá e se apaixona por outro. Aí o que ela faz? Ela quebra aquela repetição com aquela figura, né, de sempre. E aquele amor começa a se enobrecer, ele se sente traído por ela naquele período, aí reencarna de novo, ela já estava vinculada passionalmente com outro. E ele caminha para se enobrecer. Ele tem outras encarnações em outros países, enfim. Depois eles já se reencontram como irmãos, começam a nascer como irmão e amam-se profundamente. Um amor muito profundo, mas já não tem a vinculação passional sexual, tá? Porque ela já tinha se afeiçoado por esse ângulo a outro, que seria o Roberto de Canalejas, né? Capítulo Desvinculação do livro Vida e Sexo. É o capítulo 11 ao 13. É muito interessante mesmo. Eu aconselho vocês a ler esse capítulo, tá bom? Muito bom. O Dudu tinha esses estudos. Você acredita que... Eu me lembro que eu precisei desse capítulo desse estudo. E é o único capítulo que o Dudu não postou? Não sei por quê. Não me lembro por quê. E aí, ela se vincula com o Roberto de Canalejas e ele começa a paternidade. Tá? Ele postou? Ah, é? Que ano é aquele, André? Eu acho que é 2015, né? 2015, 2014. E começa Charles como irmão. Irmão. Depois passa a ser pai. Tá? Passa a ser pai para ter uma autoridade maior em cima dela, né? Enfim, ele já entra no nível de parentela genitorial, né? Passa a ser pai e ela segue o seu caminho passional com Roberto, certo? Roberto, e engraçado, né? O doutor Bezerra tá falando disso aqui pela psicografia dela, futucando ela pelo aquilo que foi feito. Então, ela foi infiel, né? Na encarnação que ela foi Leila, ela desviou, foi infiel, porque ela queria ser artista, e ele era controlador, e ela queria tocar nos saraus para ser admirada pelos outros, e ele proibia isso, ela tinha que ser mãe de família, cuidar da filhinha, ela corre e se manda, né? Se arrepende é quando ela volta, e ela volta no rechamado do pai, porque ela estava fazendo uma volta pela Europa, e encontra o marido e a filhinha desencarnados. Aí ela enlouquece e se suicida, tá certo? Foi aí que começa tudo. Então, e ele, na encarnação dela, como Ivone, já nascida no Brasil, no 1900, na fase dos 14, 15, 16 anos, ele obsediou, tá? Ele obsediou, e lá no livro, a senhora lembra, dona Edna? Dona Ivone, no Recordações, ela diz assim, que ele foi admoestado, usa essa expressão, que é uma expressão antiga, português antigo, foi admoestado pelo espírito de Bittencourt Sampaio, tá? Foi chamada a atenção mesmo, tipo, você quer, ela ama e tudo, mas você tá causando um mal-estar, não tá legal esse seu comportamento. Aí ele cai na real e se afasta dela até os 21, 22 anos, é quando recomeça aquele período que ele passa a psicografar, homeopatia por ela, enfim. A Andrea colocou ali pra gente, é interessante porque o capítulo de desvinculação, tá? Ela tá fazendo referência. É interessante porque isso explica algumas paixões que se pode sentir na própria família, é verdade, exatamente. Os psicanalistas acharam que era só uma explicação material. Sim, e aí que eu queria contar alguns causos a vocês, né? Comecei com o caso de Dona Ivone, porque justamente é o fio do nosso pensamento, que é ela, o foco, né? Como médium.
viveu isso também e sublimou-se, né? Sublimou-se, que, vamos dizer assim, é como se Dona Ivone, a vida de Dona Ivone, desse um arremate na situação para dizer, olha só, dei conta, né? Eu consegui, você também pode conseguir. Mas a gente se fala daqui a pouco no próximo áudio. Voltando aqui no nosso segundo áudio. Então, né, eu tava falando, a Dona Ivone deu aquele arremate nessa encarnação de Ivone para começar a aprender outros ângulos. Tá, então a gente fala, a Andrea tocou no assunto interessante, é assim que se explica algumas paixões. Por exemplo, vocês vão ver que casos de incestos, né? Irmão com irmã. Irmãos, por exemplo, vários casos de irmão a irmã nasceu, mas não foi criada com ele. Aí ele se reencontrou, se apaixonam, vão viver história de amor. De uma outra, recentemente, casos não espíritas, hein? Um pai reencontrou a filha, porque a filha foi atrás dele, para ser registrada por ele. Passaram um pouco de tempo, se apaixonaram e ficaram junto, pai e filha. Coisa muito louca. E uma paixão assim, muito grande, estão juntos até hoje, acho que mais de 20 anos casados. Pai e filha, ele velho e ela ainda jovem, com aquele carinho, com aquele amor, que é uma coisa assim, que pra gente conceber como ser humano, como humano, é muito difícil. Não é? Muito complicado. Mas a nossa visão de conjunto, que o Espiritismo nos dá, faz com que a gente entenda. Né? Aí André disse assim, mas eu me refiro ao complexo de Édipo e de Electra, sim. E existe, por sinal, o exemplo dado das amantes do pai de André Luiz que iriam nascer como filhas. Né? As amantes que nasceu, né? Como filhas, enfim, dele, né? E que tem agora tem um nível de paixão, né? Existem determinados sentimentos que a filha tem pelo pai, tem pela mãe, mas são equilibrados. Não é que não pode, ou não é que não pode, não é que vão afinem até o fim com isso, mas podem causar problemáticas, por exemplo, no casal. Pode causar uma problemática no casal. André disse pra gente, um apego exacerbado. Existem situações do qual o próprio pai, né, que já tem um aprendizado, se enobreceu, a filha também se enobreceu, e não se deixa passar, né, por isso. Mas existem questões muito, muito problemáticas. Inclusive, se observa que quando nasce uma situação mais resolvida de um grande amor e nasce como filho, a pessoa, mãe ou pai, tem dificuldade de levar adiante o relacionamento de homem e mulher. Porque é como se aquela figura do seu amor, que nasce em família, lhe compensasse o afeto, e não é uma questão sexual, é uma questão afetiva mesmo. Lhe compensasse aquele afeto, aí a pessoa é como se tivesse uma satisfação e o outro passa a ser um amigo. Então aquela afetividade já está preenchida. Aí o que acontece? Problemas, porque as pessoas, confundindo isso e sendo uma questão inconsciente, cria-se uma problemática de casal, de marido e mulher, literalmente. Tenho observado bastante isso. Gente, desculpa a tosse, né? Então, são vários casos. Teve um caso, eu vou contar para vocês, vendendo o peixe que eu comprei, né? Que é do Dr. Alberto Almeida. Muitos anos atrás eu escutei isso. E de uma complexidade que se ficar de orelha em pé. Um casal, marido e mulher, de um momento a outro se apaixonaram, jovens, assim, umas férias, com 20 anos, se apaixonaram, em poucos meses estavam casados.
Começaram tudo bem, né? Aquele amor e tal e tal. E ela não quis intimidade com ele. Passou-se, e ele esperando com a maior paciência do mundo, sem nenhum momento ser infiel, não. E ele era compreensivo com ela. Acho que depois de 6 meses ou 1 ano de casado, tiveram uma noite. Nessa noite teve a filha. Passaram mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, nada. E ele a compreendia, não tinha problema. Aí dizia pra ela, te compreendo, não tenho pressa. Coisa esquisita, né? E super fiel, super amoroso. Chega um ponto, depois de 15, 16 anos casado, ou 20 anos casado, se eu me lembro bem, ela chega pra ele e fala, olha, isso não é normal. Esse comportamento meu não é normal e eu preciso de ajuda. Aí o que é que ele fazia? Não, você não precisa de ajuda não, tá tudo bem como é, enfim. E ela procura, que é o Dr. Alberto Almeida, né, como psicólogo, para fazer todo o tratamento com ela, psicoterapêutico, e ele resolve fazer como terapia com ela, que é a terapia de vidas passadas. E investiga essa vida dela, né? Marcou essa terapia. Disse que ele, os dias que precediam essa terapia, ele ficou sem dormir. Ficou muito angustiado sem dormir. Mas ela foi pra terapia. Chegou lá, que fez a terapia, enfim, e se descobriu o porquê. Olha qual era a situação. A mãe, na encarnação passada, tinha tido ela como filha de um relacionamento assim, sem muita responsabilidade. E grávida, encontrou esse homem no qual quis casar com ela, quis ficar perto dela, falou, eu fico com você e assumo sua criança. Quando nasceu a criança, um grande amor para essa criança, dele. Mas aí, o espírito inferior cai, né, numa problemática muito complexa e começa a abusar do bebê. E abusou a vida inteira. Tá? A vida inteira. Quando ela tinha 11 a 12 anos, ou era 9 anos, em uma relação completa, ela morreu. A menininha morreu porque não suportou a violência. E ele nunca foi descoberto pela lei do mundo, tá? E ele não viveu mais a encarnação inteira de culpa e sofrimento. Porque ele amava ela. É uma coisa muito louca isso. Ele amava ela. Quando vai se fazer a terapia, né? Que ela tá fazendo terapia, se descobre que eles sempre foram, por muitas encarnações, marido e mulher, amantes, aprontavam juntos, de todo jeito. Aí ela nasce através dessa moça como bebê e ele sente atração por essa criança. Quando se encontram nessa vida agora, que se apaixonam, vocês lembram lá do início, se apaixonam e tal, ele não força nada nela. Por isso que ele aceitava tudo. E ela amava o marido e o marido amava ela. Veja, ela nem tinha rancor. Mas ela tinha medo da relação, porque a relação poderia matá-la novamente, né? Quando ela volta para casa, ele esperava a mulher na frente do portão. Quando ela foi chegando, totalmente resolvida, né, dos traumas que ela vivenciou, totalmente resolvida, que ela volta, ela diz, ele de longe pergunta para ela assim, eu te estuprei, não é verdade? Ele não era espírita, ele não acreditava em reencarnação, ele não acreditava nada disso, né? Mas naquele momento ele fala, eu te estuprei, não é verdade? Aí ela fala, foi. Mas foi no passado. A partir de hoje, a gente recomeça. Ele sentiu, menina, impressionante. Aí reconstrói a história de novo. Aí foi que o Dr. Alberto Almeida diz assim, eis por que ele não forçava ela em nada, dava o tempo a ela de tudo. Se ela não tivesse tomado iniciativa
de curar-se, tinha levado a vida inteira assim. E quando ela dizia que ela não era normal em agir daquele jeito, ele dizia, não, você é normal, não tem problema não. Eu acho que ele inconscientemente tinha medo da verdade. Ele tinha medo da verdade. Aí vocês veem a que ponto, né? A que ponto existem mecanismos muito sutis nisso aí. Ele sentia que a responsabilidade era dele. E o menino, naquele tempo que tem muitos anos, deve ter uns 10 que eu vi essa palestra dele, eu fiquei chocada, né? Óbvio. E aí fui refletir semanas, né? Fiquei semanas, muito complexo, e se amaram, viu? Porque ela o amava. A coisa mais incrível é que ela tinha aquela rejeição toda, mas não era por ódio dele não, é porque ela tinha medo de morrer. De novo, daquele jeito. Então bastava nutrir-se do amor sentimental, mas um distante do outro, na relação sexual, né? Isso é um dos casos. Se perdoaram. Era uma loucura, é uma loucura. A gente como ser humano é inconcebível, né? Outros casos são da obsessão sexual, tá? Tá bom. Como eles tinham dívida entre eles, viu? Pegando sempre esse fio do pensamento, eles tinham dívidas entre eles, tinha o assédio espiritual nele, enfim, né? Um monte de desgraça que a pessoa faz uma bola de neve. Sobre as obsessões sexuais, vamos lá. Existem vários casos que a pessoa, por vinculações com espíritos infelizes, tá? Com vinculação com espíritos infelizes, elas não conseguem ir com relacionamentos adiante. Porque são investidas por esses espíritos. Esses espíritos investem nela ao ponto dela não ter força de superar. Ela não consegue, né? Superar essa situação, porque não entende o que está acontecendo por causa desse assédio que ela sofre. Então, acontece do espírito estar sempre ali do lado dela e não deixar que ela namore, não deixar que ela case, sabe? Mas a pessoa permitiu. A pessoa permitiu por vínculos de culpa. Um outro caso que eu queria trazer para dar esse exemplo para vocês de amor enlouquecido é o caso daquele livro Libertação, do André Luiz. A moça do livro, né, que é todo o motivo porque André Luiz vai de ajudá-la com Gúbio, ela era um grande amor de Gregório. Mas Gregório dava a entender aos outros espíritos que era vingança, né? Ele queria, eram mais, como é que André Luiz diz? Eu acho que eram mais de 60 entidades dentro da casa da mulher. Ela adoeceu do nada. Por quê? Porque ele queria que ela morresse para ficar com ela. Ele desejava a morte dela para ficar com ela. Então ele jogou a carta da vingança e colocou aqueles espíritos dentro da casa da mulher para se vingar de H, né? Que não era vingança coisa nenhuma. Só que os espíritos que obedeciam ele não sabiam. Não sabiam. Aí o que é que fazia? Obsediava pensando que era uma vingança. Mas no fundo, ele era apaixonado por ela. E ele queria ela para ele. Como tinha uma raiz sentimental, é onde André Luiz, junto com Gúbio, vai trabalhar nisso. A Fabi, tá bom, comentou lá sobre a história do estupro, né? A dona Edna disse pra gente como é difícil para nós encarnados, quando não conhecemos a verdade, aceitar ou entender. É porque a gente vai trabalhar... Vocês estão me ouvindo? Tô aqui. Voltou. Pronto. Então, é porque é difícil trabalhar essa compreensão. Porque a gente tem a visão da vida material. É por isso que a reencarnação
é fundamental para explicar as coisas, porque senão a gente, pira. Olha como é difícil. A gente que tem esse entendimento vive numa realidade limitante do presente, que muitas vezes a gente tem até indulgência com os espíritos, né? Quando eles vêm conversar, que vêm nas reuniões mediúnicas, mas com o ser humano encarnado a gente não tem esse nível assim, de tolerância, né? De compreensão. Por quê? Porque encarnado a gente vê o mal pelo mal, porque assim, errou. Tinha razão X, mas não justifica, né? Não deveria ter errado. Deveria ter o quê? Sublimado aquele amor como filha. Cuidá-la, zelar dela como filha. E ele não aguentou, né? Ele não conseguia perceber aquele corpo como uma filha. Ele conseguia perceber só como o seu grande amor, né? Amor. Enlouquecido, amor, mas era aquela paixão que ele tinha. Então, a Andrea colocou ali pra gente. É verdade, do ponto de vista da espiritualidade, o mal não vira bem, mas percebe-se que todos os espíritos estão em progresso. O mal, né? Não tem como a gente dizer, tá bom, mas dali vai surgir um bem. Sempre vai surgir um bem, mas o mal vai reeducado, não é? Sempre a pessoa passa por uma prova. Ninguém nasce com um projeto para o mal, todos nascem com um projeto para o bem. A gente resiste ou não resiste àquela prova, é diferente. Tem sempre uma queda moral, né? Quando a gente cede às nossas provas e cede às más paixões e nós agimos mal. Tem conserto? Tem sempre conserto. Mas existem realmente mecanismos da educação, o fruto do meio social, né? Enfim. E, tá bom, foi falado dessas obsessões que podem gerar as pessoas a grandes loucuras. Tem a vingança, tem por sintonia, que são aquelas obsessões por agregação. Ou seja, a pessoa tem um desvio dela de conduta, tá? Mas ela não resiste. Então, o que é que acontece? Ela se associa com entidades ligadas àquela situação ali. O Paliano Júnior chamaria isso de obsessão oportunista, tá? Que eu acho até curioso, viu, André, essa expressão dele. Obsessão oportunista, que aqui não é por vingança em si, mas é porque o espírito aproveita a ocasião da sintonia e se une, né, nessa simbiose. Então, nós falamos também da infiltração dos pensamentos, né? Esses pensamentos que vão chegando assim devagarzinho, infiltrando na gente, e que com o tempo vai se caracterizando. É uma problemática muito séria, né? Essa problemática principalmente ligada à sexualidade. O livro Vida, Sexo de André Luiz, ou Vida e Sexo de Emmanuel, trata várias nuances, né? Ligadas à sexualidade. Porque são energias criativas, mas energias, quando não sublimadas com amor, muito densas, muito propícias a nos fazer cair. Quando não temos uma noção da realidade nobre desse contato sexual, a gente mete os pés pelas mãos e lá vai, né? Acontece toda essa problemática. Às vezes, quando nós conversamos sobre esses assuntos, assim, nós chegamos a ser mal interpretados, não é fanatismo, enfim, e não é uma questão mesmo de ser fanático, né? É a questão da gente entender o nobre, a nobreza, a beleza do contato, da intimidade, através da intimidade que as pessoas reencarnam. Então, quando nós conseguimos já entender isso, já nos deixa o quê? No caminho para o enobrecimento. Quando a gente começa a entender isso, as obsessões oportunistas já ficam o quê? Mais escassas.
Então, muitas vezes, quando nós tivemos ou temos ainda essa fraqueza por lado da sexualidade, e depois a gente procura melhorar, né? Por muito tempo essas energias foram gastas, tá? Por essas obsessões oportunísticas que se agregam para sugar aquela energia, né? Para ser partícipe dessas paixões. E ele ainda diz assim, Dr. Bezerra, a pessoa gostosamente retém consigo, né? Porque retém aqueles princípios que gosta, que se delicia e as sintonia. Por sinal, até o codificador fala, tem uma fala dele muito, muito importante, quando ele diz que os sensualistas são os mais difíceis de procurar transformação moral. E sensualista aqui não está somente para ser sexista, sexualista, não. É para os prazeres dos sentidos. E o sensualismo entra na parte sexual, obviamente, né? Mas todos os prazeres dos sentidos. Enquanto nós usufruímos desses sentimentos, porque gera um prazer. Comer coisas gostosas, comer muito dá prazer, né? E a Andrea tinha feito um raciocínio de ontem para hoje comigo, falou assim, olha, que eu achei legal, né, André? Deus dá tudo pra gente tão bonito, né? A natureza, a beleza das frutas, mudando assim de gosto, a beleza do alimento em si, para que a gente pudesse valorizá-lo, se sentir atraído. Então Deus cria situações para nos dar prazer. Mas esse prazer tem que ser com responsabilidade, com trabalho. Então, sem o trabalho, isso o trabalho do ganha-pão e o trabalho de transformar-se moralmente, né? Nós não conseguimos valorizar esses bens que Deus coloca à nossa disposição. Nós vamos continuar aqui o que o Dr. Bezerra está dizendo. Vamos lá. E depois a gente volta, tá? Conversar. Refutará o leitor. Lembrando que, assim sendo, ninguém terá responsabilidade nos erros que sob tais influências cometer. Então, o leitor dirá, nossa, então, o que é que o Dr. Bezerra está querendo dizer? Que a culpa é sempre dos espíritos, né? Olha lá o que é que ele fala. Acrescentaremos que a responsabilidade permanecerá também com o próprio obsidiado, visto que não só não houve a verdadeira alteração mental, como também nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsidiado por entidades dessa categoria se a estas não oferecer campo mental propício à penetração do mal. Pois a obsessão de qualquer natureza nada mais é que duas forças simpáticas, que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidade. Essa questão assim da sexualidade, que é uma questão muito complexa, Dr. Jorge André, naquele livro Forças Sexuais da Alma, trata muito bem. E o vampirismo, né, que é uma temática, uma expressão, vamos dizer assim, do movimento espírita, não é uma expressão espiritista realmente, mas é do movimento, que seria essa agregação desses espíritos que sugam as nossas energias, né? Por isso a analogia com a expressão de vampirismo, né? Se nutrem dessas energias, se nutrem das nossas paixões. E esse tipo de obsessão foi tratada, por sinal, por Santo Agostinho, mas ele fantasiou muito também, né, sobre isso, que seriam esses espíritos que viriam fazer parte das nossas relações sexuais ou se nutrir dessas nossas energias. Dr. Jorge André conta episódios da sua vida, né, quando ele fala de si, porque ele foi casado e teve 8 filhos, né? Então, vocês imaginam que ele cumpriu muito bem as leis naturais, tá? Sem aquela coisa, estou me sublimando, porque as pessoas atrapalham muito isso, né? Principalmente no movimento espírita. Ah, fulano casou. Ok, casou, já é responsabilidade, né? Não tem relações sexuais com sua mulher, é que ele está se sublimando. Não, né?
a lei natural é que você case e você escolheu ter uma companhia masculina ou feminina, então, em consequência, as relações íntimas fazem parte do cumprimento dessa lei. A exacerbação da mesma é que leva aos desvios de conduta, tá? Então, o doutor Jorge André, como um bom espírita, ele foi muito bem casado e teve 8 filhos, tá? Ele conta que fazia uns experimentos assim com o médium, que ele conseguia sair do corpo e ir nos lugares para contar aquilo que via. E ele vai, né? Esse médium sai e vai na casa dele e descreve, por exemplo, quadros na parede, descreveu alguns detalhes da casa e conta que ele tentou entrar no quarto de Dr. Jorge André para ver alguma coisa lá e tal, e foi barrado por alguns espíritos. Foi barrado e falou, não, você não pode entrar aqui. Ele falou, por quê? Tá? Era um espírito encarnado, tá? E não, ele usou uma expressão assim, deixa eu ver, uma expressão para quarto, gente, não é quarto, não, meu Deus, como é que chama? Como tá bom? Câmera, não. Tá bom. No quarto do casal, quando eu lembrar a palavra, no quarto de um casal equilibrado, ou seja, que tenha moralidade, os espíritos não entram para fazer samba de rodinha lá, não. Porque é um lugar que tem que estar neutralizado. Os espíritos superiores não entram no nosso quarto para ver nada. Se entram os inferiores é porque se sentem atraídos pelos nossos pensamentos e desejos e fantasias, tá? Então, o quarto do casal vem protegido, tá certo? Por sinal, o doutor Bezerra fala isso também em outros estudos, né? Porque a mulher enobrecida, ela também protege seu lar, enfim. Não me lembro onde foi que eu li isso. E ele conta dessa proteção. André Luiz, então foi André Luiz mesmo que falou alguma coisa disso. Então foi exatamente. Foi André Luiz na encarnação de Segismundo, gente. André Luiz na reencarnação de Segismundo, né? Dos Missionários da Luz. Exato. Na reencarnação de Segismundo, vocês podem dar uma olhadinha ali. Ora, se o casal evoca terceiros com suas fantasias, enfim, pode acontecer sim. Da alcova, talvez tenha sido a alcova, seja invadida, né? Por outros. Pode ser que isso aconteça. Certo? Mas, quando nós somos, as mulheres, por exemplo, as mulheres são nobres, ela tem energias boas, trabalha por bem e tal, evita até, né? Tem uma história parecida, contada sempre pelos espíritos, experiências assim, que tinha essa senhora, que tinha esse marido, que bebia muito, era muito sofrida, mas que quando ele entrava, né? Quando ele entrava em casa, mesmo alcoolizado, pelo comportamento da esposa, os espíritos ficavam fora. Ficavam do lado de fora, né? Por quê? Porque a presença daqueles espíritos não ia trazer ensinamento. Então, só entram em questões de que possa servir um aprendizado para eles, né? André disse assim, a esposa mantinha um ambiente. É algum livro também que eu li. A Priscila falou, nossa, muita coisa para estudar. É porque são os causos, né, Priscila, assim, do dia a dia, que nos leva, assim, a refletir essas experiências que os espíritos passaram, enfim, que bate, né, com os estudos doutrinários. A dona Edna Lizinanós Miramês, no livro Iniciação Viagem Astral, fala da necessidade dessa troca de energia do casal. Sim, porque se eu for pegar o fio do raciocínio de Andréa, daquele bate-papo que a gente teve, né, Andréa? E Andréa diz que Deus prepara as coisas lindas para nós, para nos dar prazer também. Para que nós possamos
sentir coisas boas. Então, se pego esse fio de raciocínio dela, o momento dessa troca de energia é um momento prazeroso. É um momento do bem também. A questão do pecado, enfim, foram outros pensamentos religiosos que criaram essa fantasia, mas feito com carinho, com amor, com cuidado, sim, é pro próprio prazer, né? Para o ser humano poder, no contato afetuoso, ele possa se concentrar na reencarnação dos seres. Deus é bobo? Deus não é bobo, né? A Andrea colocou ali pra gente, o pensamento dele era ligado com os espíritos que ficavam fora, mas eles não entravam, não entravam na casa. A Priscila diz assim, pra gente, esses causos ilustram e ajudam bastante. Sim, porque a gente consegue comparar, não é verdade? E vocês observem assim, que é tudo uma conquista. Eu concluiria esse estudo com esse pensamento, lembrando da sequência das leis de Deus, tá? E vocês vão encontrar lá na terceira parte, das leis morais, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos. Pergunta 600 e lá vai pedrada, diria minha avó. A primeira lei que o ser humano vai exercendo na sua sequência é a lei de Deus. A lei de adoração, perdão. A segunda lei é a lei de trabalho, né? Então, você acorda, adora a Deus na vida de relação de encarnado, vai trabalhar, e esse trabalhar pode ser o trabalhar para ganhar pão, pode ser o voluntariado, pode ser o trabalho em casa, trabalhar, ser útil, de algum modo. E a terceira é reprodução. A terceira lei de Deus é a lei de reprodução. Olha que coisa incrível. Reproduz, então faz parte da lei de Deus. Faz parte do atrativo para o ser humano também se enobrecer, querendo, né? Tendo aquela boa vontade. Então eu concluo esse estudo com vocês. Hoje qualquer minuto antes, agora que mudou o horário, né? Agradecendo a Deus, numa prece, a oportunidade de estarmos juntos, levando reflexões para nós, que nos serve sempre, abençoando a ocasião de aprendermos e sermos melhores. Agradecendo com o coração elevado a Dona Ivone, agradecendo a Doutor Bezerra e pedindo a Jesus as bênçãos para que nós possamos todos os dias, um pouquinho, nos enobrecer. Graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Semana que vem nós estaremos, né, voltando aqui com o Doutor Bezerra, vou marcar com a setazinha, viu, Dona Edna? Vou botar aqui escrito próximo. Ok. Beijo, pessoal.